Pessoal, vem comigo aqui hoje que eu vou mostrar para vocês a evolução histórica das regulamentações e desregulamentações das atividades mútuas no Brasil, para ter um horizonte de compreensão do que está possivelmente para acontecer com o projeto de lei complementar 101 de 2023, de 28/4, colocado pelo governo federal, visando regulamentar novamente a proteção veicular. Esse projeto de lei, como é sabido por vocês, além da proteção veicular, proteção de celulares, bike, notebooks e tablets, vão poder ser realizadas através de cooperativa. Então, pois bem, vamos ao histórico para a gente, a partir dele, conseguir ter essa perspectiva. Eu vou traçar aqui uma reta e alguns pontos nessa reta. Eu vou começar no ano de 1916, que com o advento do Código Civil Brasileiro, em seus artigos 1466 até 1470, o seguro mútuo é regulamentado. Pois bem, passados-se os anos, chegando em 1940, o governo federal, através do Decreto-Lei 2063, estabelece uma regulação mista. Você vai ter agora as seguradoras, que são sociedades de capitais, né? Vou colocar seguradoras SAs, sociedades de capitais, e as sociedades de pessoas, que são as entidades mútuas, atingindo de maneira mista a regulamentação nesse momento. Entidades mútuas e entidades seguradoras atuando junto no mercado segurador. Lembro nesse ano também, em 1940, um ano anterior, 1939, nasce o IRB, que é o Instituto de Resseguro do Brasil. Muito importante a atividade de seguros, para que você possa pulverizar risco e cada vez mais dar solvência à atividade securitária. Com o passar dos anos, chegamos então em 1966. E aí temos aqui o Decreto-Lei 73, que extingue as entidades mútuas, deixando somente seguradoras e, na parte de cooperativas, 3 ramos atuários, quais sejam agrícolas, acidente do trabalho e saúde. O tempo foi passando e chegando, então, em meados do ano 2000. Nesse período, surge a necessidade das entidades mútuas novamente por uma seleção de risco das companhias seguradoras, as quais, a partir de 1966, são as responsáveis, na forma jurídica de sociedade de capitais, para poder fazer seguro de bens, direitos, pessoas, coisas, conforme é pré-estabelecido no início do Decreto-Lei 73. Nesse contexto, as entidades mútuas fazendo a proteção veicular, famosa e vulga associações de proteção veicular, trazem novamente à tona o que já funcionou há muito tempo atrás. Nesse contexto, dos anos 2000 a 2020, começam de forma expressiva e em volumes bilionários por ano proteger milhares de veículos brasileiros. Nesse contexto, o governo federal, através do projeto de lei 101 de 2023, rediscute a possibilidade da sua regulamentação. E como isso acontece? Esse mesmo decreto-lei tem em seu artigo 24 que podem operar seguros privados no Brasil sociedades anônimas, que são seguradoras, e cooperativas. E fala que as cooperativas podem atuar nesses 3 ramos. O governo está propondo colocar outros ramos aqui, sendo que um deles é o automóvel, um outro seria celulares,
os outros bike, tablets, notebook, conforme previamente o Ministério da Fazenda estabeleceu em seu relatório de medidas estruturais para o mercado de crédito ter a inserção dessa atividade. O que isso muda no contexto geral em associações de socorro mútuo e em cooperativas de proteção veicular? Vamos dando andamento. Observe que o mútuo, vou chamar de mútuo, pode ser operado de duas formas: associações e cooperativa. O que muda em contextos gerais é que as associações, conforme artigo 143 do Decreto-Lei 73, em seu parágrafo 1º, quando ele fala assim, ó, associações, o artigo 143 ele diz que assim, que estão exclusos ao regime do Decreto-Lei 73, que é esse que regulamentou as sociedades seguradoras de 66 para frente, extinguindo as entidades mútuas, deixando a cooperativa desses 3 ramos funcionar. Ele fala que está excluso a esse decreto-lei a atividade feita por associações de classe, associações beneficentes, de socorro mútuo. Então o termo socorro mútuo está ali dentro, ok? E aí o pessoal encaixou o socorro mútuo dentro da proteção veicular, dizendo que as associações de socorro mútuo podem operar com liberdade em relação ao aspecto legal de não estar debaixo da fiscalização da SUSEP. E aí o governo está propondo uma segunda rodada agora, que é falar assim, tem uma discussão grande no judiciário em ações civis públicas que os advogados do mercado vêm defendendo as associações, que na cooperativa o governo quer falar assim, ó, aqui você pode ter a livre adesão. E assim comercializar seguros. Já aqui, o grupo é fechado, restrito, e não tem essa livre adesão, não podendo comercializar, e sim aderir a esses determinados grupos, quem de fato tem essa necessidade. Nessa linha de entendimento, você percebe que as associações de socorro mútuo, elas não vão deixar de operar. As cooperativas vão ampliar o seu leque de atuação. E as proteções veiculares de adesão livre, que realizam proteções patrimoniais no Brasil inteiro, terão a oportunidade de entrar no Sistema Nacional de Seguros Privados. Pois bem, fale-me mais um pouquinho sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, estabelecido por esse Decreto-Lei 73 de 1966. Vou explicar um pouquinho sobre ele e vou te mostrar que, em momento algum anterior a ele, não existia Sistema Nacional de Seguros Privados. Existia a exploração de seguros privados no país em 1940, conforme era estabelecido no Decreto-Lei. E o governo federal fazia essa regulação, Decreto-Lei 2063. Mas em 1966 ele cria duas novas figuras, fazendo com que fosse possível a realização da sua regulamentação. Então, o Sistema Nacional de Seguros Privados está estruturado da seguinte forma: Ministério da Fazenda, que tem por baixo o Conselho Nacional de Seguros Privados, que tem por baixo a SUSEP, que por sua vez tem 3 entes aqui: sociedades, que pode ser seguradoras SAs ou cooperativa, resseguradoras e, por fim, corretores. Então, esse é o Sistema Nacional de Seguros Privados pré-estabelecido pelo Decreto-Lei 73 de 1966. Ok? Fica instituído, no momento da sua fundação, o Conselho Nacional de Seguros Privados, com 5 representantes. Um representante do Ministério da Fazenda, um representante da SUSEP,
um representante do Banco Central, um representante da Comissão de Valores Mobiliários, um representante do Ministério da Justiça e um representante do Ministério da Previdência Social. E assim cria-se o Conselho Nacional de Seguros Privados. A SUSEP, autarquia federal, regulada também, criada, instituída pelo Decreto-Lei 73, fica com essas atividades a serem reguladas, fiscalizadas, supervisionadas. As cooperativas que, por sua vez, já estavam aqui com 3 ramos de seguro, ampliam o leque. Então não há um choque muito grande no aspecto regulatório quando se pensa naquilo que a SUSEP vai realizar, absorvendo as cooperativas de automóvel, que seriam as associações de proteção veicular, na sua maioria, no seu grosso, passariam a figurar aqui dentro. Então, basicamente, é isso que está acontecendo. As associações de socorro mútuo acabam? Não acabam. Mas somente grupos restritos fazem sentido pós uma regulamentação, pós aprovação do Projeto de Lei 101 de 2023. As cooperativas ampliam os seus ramos. Ao ampliar os seus ramos, regulamentam e melhoram essa performance das brigas judiciais nas ações civis públicas e o mercado tem a oportunidade de explodir o seu tamanho, mais do que dobrar, triplicar ou até quadriplicar. Lembrando que 70% da frota nacional não tem nenhum tipo de seguro, nenhum tipo de proteção. Nesse contexto, essa é a evolução histórica que deu origem ao mercado como está hoje e que agora em 2023 está sendo rediscutida por um projeto de lei estabelecido pelo governo federal. Para você que compreendeu o que a gente falou, a gente fica satisfeito de dividir com você gratuitamente. Para você que tem alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente no direct, faça um comentário aqui, compartilhe esse vídeo com outros colegas que estão tendo às vezes dificuldade e às vezes querem compreender de fato aquilo que está acontecendo na prática e como se evoluiu essa realidade. Eu finalizo o vídeo deixando meu grande abraço, contribuindo com vocês, lembrando que para quem planeja é esperado um futuro. Para quem não planeja, é esperado um destino. E você, dirigente de uma entidade mútua, com essas vistas agora da regulamentação, o que está fazendo? Forte abraço.